O mundo já havia acabado muitas vezes antes, nas profecias delirantes de místicos de talk shows e revistas populares rachadas pela seca, mas quando finalmente desmoronou de verdade, com a eficiência silenciosa e devastadora de um disjuntor se abrindo, aconteceu sem incêndio ou inundação. Havia apenas o suspiro de turbinas girando, o escurecimento de 1 milhão de horizontes de neon e o som, quase inconsciente, das correntes oceânicas se movendo como se o próprio planeta tivesse expirado em resignação. Na terceira semana de fevereiro de 2075, a parede de tempestades do Atlântico Norte, antes uma única catedral rodopiante de vapor, agora uma cadeia de ciclones hipercarregados, rompeu sua própria lógica interna. O que se seguiu não foi um evento de extinção, pelo menos não imediatamente, mas uma embolia planetária. Supercélulas cruzaram correntes de jato, a salinidade mudou em horas em vez de décadas, e todas as nações admitiram que os antigos planos de energia eram filas inúteis de gráficos decapitados. Só uma coisa importava agora: o relé orbital de Tritão, um satélite do tamanho de um ônibus escolar encaixado em Lagrange 3 e conectado, por micro-ondas com bloqueio quântico, a 1500 parques de retenas em todo o globo. Onde antes havia uma rede de reatores, represas e arcos de fusão, agora havia um único sol sintético, e seu nome, sussurrado com gratidão ou pavor, era Nó do Atlas. Ninguém admitiu a ironia. Para sobreviver ao motim da atmosfera, a humanidade primeiro se despojou de todas as artérias redundantes. Atlas detinha o monopólio da luz do dia. Sua falha resultaria em uma parada cardíaca planetária. Acha Canaã não pretendia embarcar num iceper de contrabandistas com destino à Patagônia, mas o destino, decidiu ela, tinha uma predileção por pistas cobertas de detritos e manifestos de drones semi-legais. Aos 32 anos, magra como uma mola espiral e meio com medo do próprio reflexo, ela certa vez escreveu os submódulos preditivos que permitiam a Atlas antecipar a variação de frequência. Então vieram as auditorias de otimização, menos equipe, mais demissões, e ela se viu fora do perímetro de lançamento com um acordo de confidencialidade grampeado ao seu certificado de demissão. Manteve, porém, suas antigas credenciais e uma coceira incessante atrás do externo. Se Atlas tossisse com força suficiente, ela sentiria antes das manchetes. Ela sentiu isso na madrugada de 15 de março, quando Buenos Aires apagou como uma brasa moribunda. 10 segundos depois, seu teclado de pulso gritou: relé orbital de Triton, juros de fase excedem o limite. Foi nesse momento que a coceira se transformou em dor. Antes do anoitecer, ela estava em um armazém úmido, trocando favores por uma carona até as montanhas, onde um pedaço de vidro e aço a aguardava como um farol fossilizado. O Observatório Cerro deu silêncio, fechado desde a seca de financiamento de 1963. Se você quisesse roubar o céu, diziam os boatos, começava por ali. Ela não estava sozinha. Luca Reisnick chegou com uma caixa cheia de pastilhas de memória criogênica e o choque de alguém que ouvirá o espaço cantar desafinado por semanas. Sua barba era grisalha, embora ele tivesse apenas 40 anos, ele fora o último radioastrônomo da Agência Espacial Chilena antes que as verbas se esgotassem. Falava suavemente, como se o volume pudesse machucar o ar. Kim Vo, por sua vez, falava com a certeza cinética do aço de um canivete. Nascida na arqueologia submersa do Mekong, ela vagou pelos mercados de sucata do mundo, acumulando núcleos de inteligência artificial quebrados da mesma forma que colecionadores de antiguidades acumulavam porcelana. Foi ela quem adquiriu a caravana de transporte nodosa que se arrastou para o alto deserto, 3 plataformas de hidrogênio, com a tinta desbotada por tempestades de sal, e uma carga de antenas reaproveitadas, retiradas de geostatos desativados. O padre Miguel Ibanes, ex-climatologista jesuíta, juntou-se a eles em Mendoza. Seus sermões alertavam que qualquer sistema que concedesse à humanidade um único interruptor cósmico era pecado transformado em silício. Quando a queda de energia chegou, sua congregação se dissolveu em bolsões errantes de luz de velas, então ele trocou suas vestes por uniformes à prova de intempéries e pegou uma carona para o norte, alegando estar pastoreando dados, embora ninguém tenha perguntado exatamente o que isso significava. Por último, veio Mani Sagoi, uma controladora de drones cuja frota inteira havia afundado na mega inundação de Lagos. Ela carregava o casulo remoto de um único planador de reconhecimento do tamanho de um beija-flor, com as asas ainda salpicadas de salmoura.
Quando soube que a instabilidade do Downing do Atlas havia começado a corromper os sinalizadores de navegação, olhou para o pequeno drone e murmurou: "Então o céu me deve uma." Eram 5, cada um quebrado por uma faceta diferente da mesma calamidade cristalina, convergindo para uma ruína no topo de uma montanha cuja cúpula de cobre, sob o luar de inverno, parecia um molar rachado projetando-se das gengivas pálidas da neve. A subida foi uma ladainha de chocalhos. Lâmpadas de sódio tremeluziam, projetando sombras que se alongavam como perguntas que ninguém queria respostas. Falavam pouco, a fala saía em nuvens fantasmagóricas e se perdia no vento. Asha quebrou o silêncio apenas uma vez, quando o comboio contornou um penhasco e o céu ao sul floresceu com uma aurora desconhecida, fragmentos violetas pulsantes, claramente visíveis mesmo naquela latitude. "É o vento solar atingindo a dispersão de micro-ondas", entoou Luca. Atlas está vomitando as próprias entranhas. Era uma imagem que ela conseguia saborear, um leviatã mecânico sangrando fótons. O portão principal do cerro deu silêncio havia enferrujado e saído das dobradiças. Lá dentro, o chão alertava a cada passo. O grande refletor ainda pairava no alto, seu mosaico de vidro coberto por uma década de sujeira e resíduos de ninhos de pássaros. No entanto, sob aquele gigante adormecido, as matrizes de controle da instalação, frias, mas intactas, aguardavam por mãos que se lembrassem de sua gramática. Asha se lembrava. Ela encontrou o porta-malas do desjuntor, sussurrou um cântico de lançamento esquecido, e as artérias de cobre zumbiram despertos. As luzes de sódio se estabilizaram, partículas de poeira espiralaram como memórias descongeladas. "Bem-vinda de volta", murmurou ela para a cúpula. Em algum lugar no fundo do prédio, um ventilador engasgou com o próprio rolamento. Eles precisavam de mais do que luzes funcionando. A rede de comando do Atlas usava criptografia de chave de rede combinada com uma pulsação roteada quântica. Qualquer sobreposição exigia injeção síncrona de pelo menos 3 nós terrestres, além de comunicação ótica direta. Os conspiradores tinham exatamente um telescópio decrépito, uma caixa de segmentos de antena parabólica roubados e o equivalente a um planeta de meteorologia tentando destruí-los. No entanto, os wafers de Luca continham chaves semente legítimas, fragmentos descartados quando expurgos corporativos separaram seu laboratório do Slack orbital. Quem havia modificado um baralho de criptomoliguer em algo que poderia se disfarçar de um aperto de mão de estação terrestre, desde que o alimentassem com entropia bruta suficiente? Asha, por sua vez, ainda conseguia navegar pelo labirinto que Atlas mantinha em seu firmware. Ela havia construído metade das voltas. Elas tinham peças. O quebra-cabeça em si era uma lâmina. 3 noites após o início da ocupação, enquanto o granizo arranhava a cúpula como garras de lixa, o plano se cristalizou: sequestrar o link de controle por 12 minutos, tempo suficiente para reinicializar Atlas a frio, purgar a cascata de falhas e retransmitir manualmente o roteamento de energia para as micro-redes sobreviventes. Essa era a esperança de Asha. Mas nem todas buscavam reparos. Padre Miguel defendia, discretamente, mas com uma determinação implacável, uma alternativa mais sombria, uma saída de órbita controlada. De acordo com seus modelos, a atmosfera poderia se estabilizar se a humanidade fosse forçada a um decrescimento radical. Que Atlas caísse, argumentou ele, que as luzes se apagassem para que o amanhecer pudesse ser conquistado novamente, em vez de cultivado em uma fornalha flutuante. Sua voz era um rio calmo, e sua convicção os assustou mais do que a tempestade. O cisma permaneceu polido na superfície. Eles compartilhavam rações, soldavam tábuas e faziam rondas na torre de vigia esquelética do observatório, mas o propósito fervilhava por baixo como calor tectônico, esperando para romper a crosta de sua frágil coalizão. Foi Asha quem primeiro pegou o teleférico até a passarela do ápice e olhou para a noite através de um painel de observação rachado. O ar rarefeito lhe corroeu os pulmões, o cinto de Orion brilhou como uma sequência de código à espera de compilação. Ela fechou um olho, deixou o silêncio estático preencher seu crânio e imaginou o nó do Atlas, costelas de alumínio, blindagem antirradia em formato de favo de mel e 16 pétalas de micro-ondas tão largas quanto prédios de apartamentos, orbitando em uma aurora sem fim. Ela se perguntou se se sentiria solitária lá em cima, a única guardiã de uma espécie que não sabia compartilhar o fardo sem forjar correntes.
Um estalo de botas atrás dela, Luca, com um hálito congelante. Ele ofereceu uma garrafa térmica com café, cujo calor era imediato e ilícito no vento gelado. Você já se arrependeu? Ele perguntou. Escrever o pet que quebrou, ela respondeu. Não. Dando ao mundo um único ponto de falha. Ela tomou um gole, deixando a amargura se instalar na língua. Lamento que continuemos sendo solicitados a manter os custos baixos em vez de criar redundância. A Atlas nunca foi a vilã. Foi apenas a última opção que a empresa conseguiu cobrar. Alguns interruptores não são feitos para existir, disse ele, ecoando a tese de Miguel, mas sua voz carecia de entusiasmo. Era cansada, como um botão girado por muito tempo contra a resistência. Kim interrompeu via comunicador, célula de tempestade girando para leste. Podemos ter uma janela de 20 minutos para alinhamento de alto ganho. Dace ou eu mesmo conduzirei os trilhos. Asha devolveu a garrafa térmica, expirou e se virou para a escada. Ao longe, baixo no horizonte, tremeluzia o fantasma de outra pulsação auroral, mais quente, irregular, uma ferida suturada por um raio. O tempo, pensou ela, está se esgotando. Ou somos cirurgiões ou carrascos, e a sala de cirurgia já está em chamas. Trabalhavam em turnos insones, alimentando terminais danificados com diagnósticos, canibalizando drones para atuadores giroscópicos. Imani induziu seu batedor sobrevivente a entrar na ventania, lançando-o através de correntes descendentes até atingir a estratosfera e retornar métricas de retransmissão em tempo real. Os dados chegavam como um morse martelado, os propulsores de atitude da Atlas estavam falhando, empurrando-a para uma precessão errática. Se não fosse controlado, o nó logo perderia completamente o alinhamento da retena, causando um apagão da mesma forma, só que mais lento e cruel. O cálculo moral apertou o nó, consertamos, ou o mundo congela e passa fome por meses, disse Asha. Nós o destruímos, e bilhões morrem mais cedo, mas talvez não todos. Isso não é uma escolha. É implorar ao universo por uma condenação menor. Padre Miguel baixou a cabeça, os olhos refletindo um brilho consolador. Às vezes, uma ferida cauterizada salva uma vida. Mas estamos falando de sanguinação planetária, Luca retrucou. Miguel ergueu a mão, como se abençoasse os circuitos. Tenha fé, irmão. Até os desertos florescem quando tem espaço para respirar. Kim bateu uma chave inglesa na bancada com força suficiente para fazer os parafusos ruírem. Chega de teologia. Temos 8 horas antes que o loop do propulsor se degrade além da correção. Vote, reinicialize ou saia de órbita. O silêncio tomou conta da sala. Lá fora, o gelo deslizava sobre os painéis solares estilhaçados como insetos brancos. Asha esfregou a cicatriz na articulação onde uma queimadura de solda nunca havia cicatrizado completamente. Reinicializar, disse ela. Luca assentiu, concordando. O meio sorriso de Kim era selvagem, ela fez um gesto com a mão. 3. Miguel permaneceu imóvel, uma estátua esculpida no crepúsculo. Kim suspirou. A maioria manda. Miguel fechou os olhos por um instante, então fez o sinal da cruz. Então sua consciência é a minha consciência enquanto compartilharmos este teto. Mas, mesmo enquanto ele falava, Asha sentiu que uma saída silenciosa estava sendo planejada, uma semente de sabotagem nutrida nas dobras das memórias da batina. 37 minutos depois da meia-noite, com os ventos diminuindo para um uivo suportável, eles partiram. As pastilhas de Luca deslizaram para dentro da pilha central do observatório como pastilhas sacramentais em um cálice. O criptodeck de Kim zumbia, faminto por entropia, ela o alimentava com ruído de espectro espalhado da mesma tempestade que ameaçava soterrá-los. O drone de Imani voava em modo de espera, atuando como um retransmissor Skyhopper, do solo para a estratosfera, da estratosfera para Atlas, uma frágil corda bamba de fótons. Asha navegava por submenus de firmware mapeados apenas em sua cabeça, acionando solicitações de Anshak e credenciais fantasmas. Cada tecla pressionada era como esculpir runas na superfície de um coração vivo. A antena principal da estação, um Frankenstein de painéis recuperados em patchwork,
rangia enquanto os servos lutavam contra as rajadas, mas finalmente se fixou no vetor invisível onde o nó cortava os céus. A intensidade do sinal aumentou, 93 dBm, 88, 81. Aperto de mão estabelecido, Lucas sussurrou. Comece a negociação principal, respondeu Kim. Miguel estava atrás deles, uma sentinela silenciosa. A entropia fluiu, canais quânticos se entrelaçaram e, por um delicado intervalo de segundos, o observatório da montanha dominou a estrela emprestada da humanidade. Então, os avisos soaram. Atlas respondeu que sim, mas com telemetria distorcida, gama do conjunto do propulsor fora de escala, erro 993, IEPROM corrompida. Luca franziu a testa. Deriva de atitude acelerando. Estamos falando de minutos antes da perda de alinhamento. Pule a reinicialização suave, gritou Kim. Reinicialize o barramento de controle. Isso corre o risco de fritar o computador de voo principal, argumentou Asha. É melhor um controlador morto que possamos exibir do que um vivo nos jogando no abismo. Acordo silencioso alcançado através de contato visual, Asha apertou executar. Um pulso de relâmpago binário irrompeu em direção ao céu. Por um suspiro eterno, tudo parou. Os gráficos da tela se achataram. O próprio tempo pareceu hesitar. Nesse silêncio, o padre Miguel deu um passo à frente. Sinto muito, ele disse. Sua mão mergulhou no painel do disjuntor, arrancando a barra de isolamento de emergência. Faíscas floresceram como rosas letais, a escuridão engoliu a sala. Em algum lugar lá fora, servos pararam no meio de uma guinada. A antena gemeu, sem encontrar resistência, a inércia a empurrou para o lado. A montanha ecoou com o grito metálico de rolamentos sob tensão. O coração de Asha caiu no estômago. Miguel, o que você fez? Mas Miguel estava correndo, sua silhueta emoldurada por dispositivos de segurança estroboscópicos. Eles o perseguiram, passando por servidores destruídos e saindo para a varanda, onde a neve espumava em camadas horizontais. Abaixo, o trailer auxiliar do gerador fumegava, uma forma em chamas. Ele havia preparado uma carga de sobrepressurização, não haveria fonte de energia alternativa agora. Que acabe, gritou ele por cima do vendaval. Acabe, para que o nascimento possa começar. Kim ergueu uma pistola LJ compacta, contrabando dos seus tempos de catadora. Seu dedo ficou branco no gatilho, mas Luca agarrou seu pulso. Sem balas, aqui não. Enquanto isso, lá em cima, o céu respondia. A aurora brilhou novamente, só que desta vez não eram detritos atmosféricos, mas sim Technicolor, um borrifo de safira superaquecida, depois rubi. Atlas havia soltado uma pétala. Instrumentação remota, ainda conectada ao tablet de Asha, deu o veredito, nodo em queda descontrolada. Produção de energia em queda livre. Colapso da rede elétrica inevitável à meia-noite global. Miguel observou as cores florescerem com lágrimas de êxtase. Asha sentiu um grito se fechar na garganta, mas nenhum som saiu. Um raio atingiu o cume e o mundo ficou completamente apagado. A escuridão que se abateu sobre o cerro deu silêncio não era uma simples ausência de luz, mas algo com peso e temperatura, espesso como pó de carvão e atravessado pelo odor frio do isolamento queimado. A neve caía furiosamente de lado, lançando pedaços de metal contra janelas rachadas, e nos momentos seguintes à sabotagem do Padre Miguel, cada mente na montanha processava a catástrofe em sua própria linguagem particular. Asha Canaan catalogou falhas, gerador destruído, barramento principal queimado, antena congelada a 12 graus fora do eixo, baterias internas sangrando volts como veias rompidas. Luca Reisnick mediu as perdas em decibéis e vetores orbitais, o nó do Atlas em uma queda de 18 graus, uma pétala da antena rompida, fazendas de retenas caindo abaixo do fluxo operacional. Imani Sagoi pensou na mega inundação de lagos, nas pessoas atravessando a água azul elétrica enquanto os postes de luz crepitavam no céu, e sentiu o mesmo pavor metálico na garganta. Kim viu o disjuntor destruído, viu a silhueta de Miguel em fuga e sentiu apenas a matemática urgente da vingança, distância, vento, queda da bala.
O próprio padre correu às cegas pelos corredores que mapearam em dias de suposta penitência, segurando um kit de dedetização do tamanho de uma hóstia. Ele se dirigia ao banco de hóstias criogênicas, as preciosas chaves semente de Luca, com a intenção de apagar a tentação. Sua teologia era simples, sem chave, sem reinicialização, sem retorno aos pecados da abundância. Ele nunca chegou ao cofre do servidor. Asha e Luca o interceptaram na escada oeste, guiados pelo fio luminescente do último sinalizador de pulso funcional de Luca. O facho cortou a poeira rodopiante e encontrou o rosto do padre, gelo na barba, cinzas na batina, olhos iluminados por uma paz maníaca. "Afaste-se, Miguel", disse Asha. Sua voz a surpreendeu, monótona, calma de comandante. "Não posso", respondeu ele, e ergueu a bomba de Vafir. 2 LEDs vermelhos piscaram como os olhos gêmeos de um santo crítico. O tempo, já fraturado pela crise, desacelerou ainda mais. A mão de Luca tateou o cinto em busca do hipo atordoante que Kim insistira que todos carregassem. Mas Asha se moveu primeiro, avançou, de mãos abertas, como se fosse receber a comunhão. O polegar de Miguel hesitou na espoleta, palavras evangélicas se formando silenciosamente nos lábios rachados. Foi o suficiente. Luca investiu, enfiou o atordoante no ombro do padre e atirou. A corrente rosnou. Miguel convulsionou, a bomba caiu ruidosamente escada abaixo. Um instante depois, Kim apareceu, recolhendo-a com os dedos enluvados. Ela desativou o detonador em 3 movimentos praticados e então encarou o padre inconsciente como se estivesse memorizando onde cortar se ele acordasse novamente. Amarraram Miguel com fita de fibra na velha câmara do espectrógrafo. Asha ajoelhou-se ao lado dele, com o pulso martelando nos ouvidos. Ela não sentia triunfo, apenas exaustão entrelaçada com tristeza. "Atlas está em espiral", disse Luca, com a voz rouca. "Estamos em contagem regressiva para a escuridão sistêmica. 10, talvez 11 horas até o colapso da rede global após a reinicialização. Os geradores se foram", acrescentou Kim, "mas eu arranquei as linhas de hidrogênio antes que o trailer explodisse. Ainda temos 40 minutos de células de reserva nos sistemas Tier A, terminais, relés, servo parabólica. Ou reiniciamos o Atlas agora ou veremos o mundo se apagar." Imani agachou-se ao lado da caixa do seu drone surrado. O planador de reconhecimento havia resistido à explosão, mas sua antena de retransmissão de alto ganho estava rachada. Ela tirou suportes de carbono extras da mochila, trabalhando por toque. "Podemos navegar através de uma extrato-pipa", disse ela. "Há um modelo experimental armazenado no antigo silo de balões meteorológicos. Ele pode voar até 65 km e se manter no posto por 2 horas, mesmo com este vento, se o alimentarmos com gás de sustentação suficiente." "Faça isso", ordenou Asha. A liderança lhe caía com dificuldade, como um casaco emprestado de uma mulher mais corajosa, mas ninguém a questionou. Kim hesitou. "E o Miguel?" Asha olhou para o padre inconsciente, para o subir e descer do seu peito. Mesmo agora, ele parecia rezar. "Ele continua amarrado. Se ele acordar, sedá-lo novamente." A neve gemia contra as venezianas de aço. Em algum lugar lá fora, uma escora de sustentação cedeu com um estrondo de tiro. O cerro deu silêncio morria ao redor deles, um rebite de cada vez. Para fazer a estratopipa decolar, eles tiveram que se aventurar na plataforma norte, uma pista de patinação de gelo polido pelo vento, a uma altura de 1000 metros. Imani e Luca arrastaram a bolsa prateada murcha escada acima, vestidos com trajes selados a vácuo, recuperados do laboratório de armazenamento refrigerado. Cada rajada ameaçava arrancar o tecido de suas mãos. Eles prenderam a quilha da pipa a uma amarra enferrujada, inundaram seus pulmões com hélio extraído do crioespectrômetro desativado e a observaram obscurecer as estrelas enquanto subia. A fibra umbilical brilhava na escuridão sem lua. Lá dentro, Asha e Kim forçaram o prato esquelético a voltar à vida com a energia residual. O servo hidráulico gemeu, o gelo se estilhaçou das engrenagens. Os painéis de diagnóstico de Asha ficaram vermelhos, mas o conjunto do formador de feixes ainda respondia, seu padrão de lóbulos antes imaculado agora uma pena desgastada.
bom o suficiente para um milagre, disse a si mesma. Segundos depois, a telemetria da extrato-pipa apitou, enviando correções de ângulo. Orçamento de sinal, muito fino, mas viável. A voz de Imani estalou nas comunicações, ventos se estabilizando acima da troposfera. Conseguimos um horizonte claro. Entendido, disse Asha. Ela engoliu em seco, os dedos pairando sobre o esquema de aperto de mão que havia construído anos atrás em um cubículo fluorescente, sem nunca imaginar que usaria como arma contra sua própria criação. Um clique, explosão de anchaque semeada com as chaves recombinantes de Luca. Uma pausa. Espaço, silencioso e enorme. Então Atlas respondeu. O daemon de segurança do nó, meio frito por tentativas anteriores de reinicialização forçada, reconheceu as credenciais agora validadas. Espectros de controle se abriram como portões em uma fortaleza antiga, rangendo, mas obedientes. Link estabelecido, Luca sussurrou. Latência de 82 milissegundos. Comece a sequência de reinicialização do núcleo, disse Kim, com os olhos brilhando com uma satisfação perigosa. Ash isolou os registros do propulsor corrompidos, mapeou um caminho de inicialização a frio ao redor dos setores danificados da EPROM e iniciou uma cascata de ciclo de energia escalonada, modelada por Avatar em sua tela como círculos concêntricos piscando de vermelho para âmbar e verde. Estágio 1. Inversores fotovoltaicos offline, aprovado. O estágio 2. Recalibração do giroscópio de atitude, estava em 93%. Lá fora, o céu convulsionava com uma nova onda de cor, o nó lutando contra sua própria rotação. Os valores de torque do giroscópio estão disparando, alertou Luca. Se ultrapassarmos o limite, essas pétalas vão se romper como a primeira. Asha modulou as curvas P e D por instinto, reduzindo tolerâncias de torque que jamais ousaria em um laboratório controlado. A barra de progresso se contraiu, chegando a 97, 98, 100. Estágio 2 concluído. A terceira etapa, reinicialização do computador de voo principal, começou. Foi quando a energia acabou. Não um apagão gradual, mas uma queda de guilhotina. Todos os monitores apagaram, todos os relés silenciaram, um silêncio mais profundo que o vento uivava pelos corredores. Por um instante, Asha acreditou que Miguel havia escapado, cortado outra linha. Então sentiu o chão tremendo. Um terremoto? Não, ressonância explosiva. Algo grande acabará de atingir a montanha, vindo de fora. LEDs de emergência, alimentados por baterias alcalinas enferrujadas, piscaram, pintando o laboratório de um azul cadáver. Kim praguejou. A voz de Imani rompeu pelo fone, meio estática, a pipa se partiu. Algo bateu, explosão de detritos metálicos vindos de cima. Eu estou bem, mas a corda se foi. Luca encarou Asha. Atlas acabou de cuspir outra pétala, mas em decadência suborbital. O campo de destroços nos atingiu. Asha sentiu um aperto no estômago. Sem o retransmissor de pipas, a linha com Atlas foi cortada no meio da reinicialização. O nó ficaria congelado em um estado indeterminado, nem totalmente vivo nem morto, sua rede elétrica não comprometida. Um meio golpe cósmico. E suas células de reserva estavam vazias. Não havia eletricidade para restabelecer a conexão, mesmo que improvisassem um novo relé. Kim bateu com o punho no console. Terminamos. O planeta acabou. Não, sussurrou Asha. Há outra opção. Eles se viraram para ela, com pontos de reflexo de LED azul em suas pupilas. O barramento de emergência do Atlas, disse ela lentamente, tem um recurso óptico, um laser de linha de visão codificado no escudo de luz difusa da banda S destinado a rebocadores de manutenção profunda. Se conseguirmos alcançar altura suficiente, podemos disparar uma rajada de comando diretamente. Luca franziu a testa. Alcançar alto suficiente com o quê? Nossa antena não consegue girar até essa altitude. E com certeza não temos energia para o emissor. Não precisamos do prato, disse Asha. Precisamos de um espelho. E de uma montanha mais alta que esta. Kim franziu a testa. A Concagua. Cume Sudoeste,
confirmou Asha. A rota do Atlas o levará até lá em 4 horas. Se levarmos um laser de perfuração portátil até lá e usarmos a energia das células de reserva do elevador do drone, podemos passar um pacote. Imani soltou uma risada baixa e incrédula. São 90 quilômetros sobre escombros glaciais em meio a uma nevasca. Asha encarou. Diga-me uma impossibilidade melhor. A preparação virou triagem. Eles vasculharam o laser de alinhamento do laboratório, classificado apenas para micrometrologia, mas capaz de modulação de portadora. Sua necessidade de energia, 80 volts a 12 amperes. Luca eviscerou os capacitores da plataforma de hidrogênio inoperante e improvisou um conjunto de carga por manivela. Kim desmontou o que restava da avionica da extrato-pipa para salvar um gimbal giroestabilizado. Imani conectou a vela solar de seu drone, dobrada como mercúrio de origami, para servir como propulsor parabólico para o feixe. Asha compilou o pacote final de comando Q-Save, 600 bits que desbloqueariam a última imagem limpa do firmware do Atlas ou instruiriam o nó a liberar o refrigerante do núcleo, saindo de órbita em lenta emulação. Ela armazenou ambos em um binário alternado por soma de verificação. A escolha poderia ser feita no cume, no último segundo possível. Arrastaram Miguel, ainda amarrado, mas agora também amordaçado. Kim insistiu. Deixe-o ver o que tentou impedir, disse ela. Nuvens de tempestade fervilhavam de um negro púrpura enquanto eles partiam ao amanhecer. O vento esculpia a neve em lâminas que cortavam a pele exposta. O trenó que transportava o equipamento de laser rangia sobre cacos de rocha. Cada passo para cima parecia uma negociação com um deus avarento. Nas encostas mais baixas, passaram por torres abandonadas de monitoramento climático, torres esqueléticas cobertas de gelo, com seus anemômetros girando inutilmente. A 3.000 metros, os rádios pararam completamente, a estática ionizada devorou todas as faixas. Eles seguiram em frente com sinais na linha de visão, gestos com as mãos, piscadas de sinalizadores. Luca tossiu manchas de sangue a 4.000 metros. A bota esquerda de Imani delaminava, e ela fechava com filamento. A noite caiu novamente. Eles acamparam sob o abrigo de um afloramento de basalto. O campo estelar acima estava nodoso, deixando rastros de brasa, vislumbres de mais destroços de Atlas chovendo pela mesosfera. Na penumbra, Asha manuseou a caixa de carbono contendo a carga de comando. Uma chave seletora, salvação ou destruição. Ela pensou nas cidades abaixo, as arcologias alimentadas pela luz do dia em micro-ondas de Atlas, as fazendas de refugiados amontoadas em torno de campos de retena, as crianças que nunca tinham visto um carro a gasolina, muito menos uma lâmpada de filamento. Ela comparou isso às histórias de fantasmas sobre paisagens marinhas da Era Fóssil que Miguel prometeu que poderiam retornar se a humanidade fosse forçada à humildade. Havia crueldade em ambos os lados da questão. Kim quebrou o silêncio. Não se engane, Asha. Se conseguirmos esse raio, enviamos o pacote de reinicialização. Devemos mais aos vivos do que aos que ainda não nasceram. Eu sei, respondeu Asha, embora lá no fundo não tivesse certeza de qual soma de verificação ela iria converter. Chegaram ao ombro do Aconcagua 3 horas antes da passagem prevista do satélite. O vento ali não tinha mais obstáculos para desacelerá-lo, ele rugia direto da espinha dorsal do continente. Luca e Kim ancoraram o tripé do gimbal em uma pedra, e Imani desdobrou a vela solar até que sua superfície prateada e quebradiça se estendesse por 3 metros. Conectaram bancos de capacitores do tamanho de caixas de sapatos e começaram a girar o gerador magnético manual. O ar cheirava a ozônio e medo. Miguel, encurralado contra uma rocha, observava com olhos fundos. Não falava desde a escadaria. Talvez a oração tivesse se voltado para dentro, ou talvez estivesse à escuta de algum último sussurro de auditoria divina. A voltagem subiu excruciantemente. 40 volts. 53. 68. Os braços de Kim tremiam com a manivela. Aos 79, o banco de capacitores piscou. Pronto. A antena corrigida pela queda do Atlas atingiria o horizonte em 7 minutos. Asha tirou a luva e pressionou os dedos trêmulos contra a estrutura metálica fria do laser. Ligue, disse ela.
Um ponto vermelho piscou, fraco sob a luz do meio-dia. Imani alinhou a vela, ajustando o passo em milímetros até que o feixe, refletido, apunhalou invisivelmente em direção ao fino céu azul. Eles não podiam testar, não podiam medir, o link óptico era do tipo dispare e reze. Ash encaixou a caixa de carbono, polegar no botão físico. Posição da esquerda, reiniciar. Posição da direita, desorbitar. Kim estava em pé à sua frente, com uma mão na manivela e a outra no cabo que a soltaria. Escolha, disse ela. Sua voz era firme, mas também suplicante. O vento os açoitava, um coro de asas invisíveis. Lá no alto, um pequeno ponto prateado emergiu, arqueando-se sobre a abóbada celeste, o nó do Atlas, marcado pela batalha, ainda iluminado pelo sol roubado. Ash inspirou. Viu, em sobreposição de memórias, as avenidas inundadas de lagos, o desbotamento neon de Buenos Aires. Viu também a possibilidade de brotos verdes em solo não mais chamuscado pela colheita de raios, de céus noturnos retornando às estrelas em vez de névoa de micro-ondas. Seu polegar se moveu para a esquerda, em direção à reinicialização, memória muscular, memória cardíaca. Então, pelo canto do olho, viu Miguel. Ele não estava rezando. Estava olhando para o céu, sorrindo, como se estivesse testemunhando o rosto de Deus. E naquele sorriso Asha não viu triunfo, mas rendição, o olhar de alguém que finalmente aceita que o resultado está além do cálculo humano. Ela percebeu que nenhuma escolha seria limpa, nenhum livro-razão equilibrado. Seu polegar se centrou, tremendo. Então, ela fez algo que nenhum deles previu. Puxou a alavanca completamente, rompendo a haste de polímero quebradiça, fazendo com que o circuito flutuasse aberto, sem enviar nenhum código, nem assinar nenhum destino. Kim gritou, investindo. Os olhos de Luca se arregalaram. Imani congelou, as mãos apertando a vela com os nós dos dedos brancos. Asha lançou a carga contra o emissor mesmo assim, corrompida, indefinida. O laser disparou um fluxo de entropia, uns, zeros estáticas se misturavam, um grito em vez de um comando. Em órbita, Atlas ouviu uma distorção, mas não conseguiu analisar. Seu algoritmo de segurança foi acionado, em caso de entrada de controle inválida, reverter para o estado de pré-comissionamento. Mas o pacote de pré-comissionamento, parcialmente atualizado, referia a subsistemas reconfigurados há muito tempo. Falha recursiva. Pânico no kernel. O nó iniciou o modo de segurança de última hora, pétalas solares dobradas como uma flor moribunda, potência reduzida à linha de base, propulsores inativos. Na Terra, as fazendas de Retena ficaram às escuras, mas não mortas. Sua produção caiu para 5%, o suficiente apenas para manter os ventiladores dos hospitais suspirando e as usinas de dessalinização funcionando a metade da capacidade. Era misericórdia e desastre entrelaçados. No topo da montanha, o banco de capacitores queimou com um estalo. O silêncio os consumiu, exceto pelo vento. Kim se virou para Asha, com a fúria incandescente. Você nos condenou a todos. Eu ganhei tempo para nós, respondeu Asha, embora não soubesse se era verdade. Atlas dorme, não cai. Podemos alcançá-lo mais tarde, a partir da órbita, se necessário. Mas o mundo terá que aprender a disciplina de luzes apagadas enquanto isso. Luca caiu de joelhos, a neve rodopiando ao seu redor. Um apocalipse suave, murmurou. Isso é mais gentil. Talvez a gentileza nunca tenha estado no cardápio, disse Mani, com a voz rouca. Ela olhou para o horizonte, onde cidades distantes piscariam em um crepúsculo forçado. Talvez tudo o que sempre tivemos tenha sido a escolha entre lâminas afiadas e lentas. Eles estavam parados, 5 silhuetas no topo de um continente, observando o satélite adormecido se afastar, ainda brilhante, ainda nosso, mas inalcançável. Abaixo, o planeta exalava em penumbra. Ao longe, trovões ribombavam onde não havia nuvens. Descargas eletrostáticas, Lucas-supos, redes elétricas disparando simultaneamente, bilhões de circuitos se abrindo. Asha fechou os olhos.
Na escuridão por trás de suas pálpebras, imaginou uma criança em algum lugar quente, acendendo uma vela pela primeira vez, aprendendo que a escuridão pode ser adiada, mas nunca vencida de uma vez. Ela esperava que aquela criança os perdoasse. Quando ela abriu os olhos novamente, o vento ainda uivava, mas o céu, despido das feridas da aurora, parecia quase comum. As estrelas piscavam incertas, como se ensaiassem um papel antigo. A noite recuperou seu trono. A montanha os deixou descer apenas em seu próprio ritmo, como se o Aconcagua não gostasse de testemunhas do acordo escrito no céu. 3 dias de quase nevasca apertaram as cristas, forçando os 5 a se esconderem em um nicho escavado pelo vento, forrado com milar de emergência. Eles roeram soja proteica congelada enquanto o mundo abaixo aprendia suas primeiras lições de uma vida com meia potência. Em Buenos Aires, os antigos contatos de Luca relataram, por meio de mensagens de texto, que a iluminação pública estava racionada para uma lâmpada em cada 10 e os trens do metrô seguiam horários costurados com os quilowatts-hora restantes. Em Lagos, a prima de Manny enviou uma única mensagem: as bombas respiram, mas as torres estão escuras, antes que a bateria do seu aparelho se esgotasse por falta de estações de recarga. Imagens de satélite, baixadas da reserva holográfica cada vez menor de Acha, mostravam qualquer continente após o pôr do sol envolto em claro escuro, bolsões brilhantes de nós prioritários cercados por mares de um negro aveludado. O brilho do antropoceno, visto da órbita, havia se fragmentado como um vitral caído sobre uma pedra. Falar um pouco sobre a escolha, a não escolha de Acha, que a havia causado. Kim manteve distância, mantendo uma trégua frágil, não mais quente que o ar abaixo de zero. Luca alternava entre rabiscos maníacos em cadernos, cálculos de taxas de decaimento orbital, curvas de implantação de micro-reatores, e longos silêncios, olhando para a neve em flocos como se a expiação se escondesse nas formas esculpidas pelo vento. Padre Miguel, com os pulsos ainda amarrados, mas sem a mordaça, observava os vales escuros com uma expressão nem triunfante nem envergonhada. Em vez disso, continha a trepidação silenciosa de alguém que rezou por chuva e recebeu uma inundação. Na quarta madrugada, uma melhora no tempo revelou um comboio subindo lentamente a estrada de acesso norte, 8 caminhões de esteiras, vestidos com o branco da ONU, faróis baixos em conformidade com a nova austeridade. A equipe levantou uma lona a refletor esfarrapada e, em menos de uma hora, um drone skimmer sobrevoou a área, deixando cair uma caixa de rações e um comunicador de banda estreita que emitia o nome de Acha. A voz no canal criptografado pertencia à doutora Farida Navik, presidente interina do Conselho Global de Administração de Poder, reconstituído às pressas. O órgão que outrora havia aprovado o estatuto monopolista da Atlas e agora estava envolvido em diplomacia de triagem. Sua telemetria sinalizou nossas proteções, disse Farida sem preâmbulos. Sabemos que você tocou no nó. Conhecemos seu vetor de estado atual e sabemos que você tem único diagnóstico prático sobrevivente. Precisamos dessa participação mental aqui embaixo, não congelando em uma montanha. O olhar de Acha se voltou para seus companheiros. Partiremos quando a tempestade permitir, respondeu ela. Mas entendam, não apagamos as luzes porque odiamos o mundo. O nódulo estava falhando, maligno. Ainda está. Trate sua dormência como um torniquete, não como uma cura. Poupe-me da triagem retórica. Precisamos de opções. Uma pausa de estática. Um barco suborbital está a caminho. 12 horas de previsão de chegada. Saia daquela crista. Quando ela retransmitiu a ligação, Kim estreitou os olhos. Opções significa que eles vão querer que terminemos o que começamos. Reinicialização total. Sua voz fazia a reinicialização soar como capitulação. Miguel se mexeu. Ou sair de órbita, finalmente. Eles podem decidir que a penitência é preferível ao crepúsculo manco. Eles não escolherão a extinção, murmurou Luca, embora a incerteza pairasse por trás das palavras. Imani fechou a tampa da caixa depois de distribuir as compressas quentes. Há um terceiro caminho, disse ela. Nós subimos. Eles olharam, esperando ironia. Nenhuma veio. Atlas dorme, continuou ela. Ainda mantém órbita. Uma missão de reparo, ferramentas de AEV adequadas, microgiroscópios sobressalentes,
Tecido fotovoltaico bruto, poderia reconstruí-lo em um enxame descentralizado. Cortar as pétalas, dar a cada uma sua própria roda de reação. Uma constelação em vez de um trono. Redundância. Kim soltou um assobio. Ambicioso. E quem financia uma doca seca no céu quando metade da rede elétrica do planeta está racionada para triagem? Imani deu de ombros. O mesmo mundo que acabou de aprender o custo de uma troca. O medo corta cheques mais rápido que a esperança. Os dedos de Luca tamborilavam em seu caderno. Enxame orbital. Ele já conseguia ver matrizes de simulação se desdobrando. Padre Miguel murmurou um salmo sobre muitas velas de uma só chama. Asha ouviu o vento gemer através das costuras da barraca, imaginando cabos supercondutores cortados em painéis migratórios, desenrolando-se como velas. Sentiu um lampejo de algo perigosamente próximo do otimismo. O esquife suborbital, um ônibus espacial aerospique esquelético, remanejado de voos de abastecimento na Antártida, os decolou do Aconcagua antes do anoitecer. As luzes da cabine eram mais fracas do que o permitido, até mesmo as tripulações aeroespaciais obedeciam ao novo ritual de austeridade. Pelas janelas de escotilha, eles observavam os Andes se desenrolarem sob um pôr do sol turvo, cidades piscando em um morse irregular. Buenos Aires cintilava como brasas varridas sobre cinzas. Eles pousaram no cosmódromo de emergência de Córdoba, outrora um portal turístico para férias em baixa gravidade, agora um centro de assistência onde filas de cidadãos seguravam canecas de cerâmica em placas de indução portáteis por 15 segundos de água fervida. O cheiro de fumaça de madeira se misturava ao ozônio das luzes de arco voltaico crepitantes. Pichações na parede de um hangar diziam: "Durma bem, Atlas, sonharemos no escuro em tinta fosforescente que brilhava fracamente sem energia." Farida Navicos encontrou em um vestíbulo de treinamento reformado, iluminado por lanternas solares. Ela era mais jovem do que Asha se lembrava, na casa dos 40, cabelos grisalhos precocemente devido à modificação genética, olhos vermelhos pelas noites negociando tratados de quilowatts. "Primeiro", disse ela, "o Conselho reconhece que suas ações impediram uma cascata descontrolada. A integridade da rede, embora frágil, permanece acima de 21%. Ela deslizou o holofote para frente, mapas de carga global, veios vermelhos onde o desligamento persistia. Mas vencer um impasse não é vitória. Temos duas propostas. Ela bateu na lousa. Protocolo A, reconfiguração do enxame orbital. Requer a montagem de uma equipe de serviço de 8 pessoas, 3 disparos de carga, 6 meses. Bateu novamente. Protocolo B, desórbita controlada e expansão da micro-rede terrana. Imediato. Doloroso. Neutro em carbono a longo prazo, mas com mortalidade catastrófica a curto prazo, a menos que compensada por uma logística milagrosa. Os ombros de Miguel relaxaram um pouco, os olhos de Kim endureceram. Luca parecia prestes a vomitar. Farida cruzou as mãos. O conselho está dividido. Queremos uma recomendação técnica. A sua. Ninguém falou. Por fim, Asha respirou fundo. O protocolo A compra resiliência. Mas nossa indústria de materiais está carente de energia. Até mesmo imprimir uma roda de reação agora significa apagá-la em uma ala hospitalar. Kim inclinou-se para a frente. Enquanto B troca o gargalo tecnológico pelo gargalo humanitário. Bilhões são triados para uma fome lenta. Ela gesticulou em direção a Miguel. Seu evangelho de austeridade terminou de ser pregado quando Atlas soluçou. Os bancos estão vazios agora. Miguel a encarou. Eu nunca preguei a morte. Preguei a humildade. Parece que o planeta está forçando o sermão de qualquer jeito. Luca pigarreou. Pode haver um protocolo C. Todas as cabeças se viraram. Reinicializamos, disse ele, mas apenas parcialmente. Levamos o Atlas a 30% da capacidade nominal, o suficiente para alimentar fundições e redes médicas, não neon. Enquanto isso ganha tempo, imprimimos o enxame. Cortamos gradualmente o nó em pétalas descentralizadas até que o ruby original seja dispensável. Um cordão umbilical afunilado. Farida ergueu as sobrancelhas. Análise de risco?
Alto. O firmware do nó está corrompido, cada ciclo aumenta a chance de derretimento do núcleo. Mas, com a supervisão da equipe da montanha, a probabilidade de perda catastrófica pode ser mantida abaixo de 8%. Kim zombou. 8% da extinção planetária é uma moeda que eu me recuso a jogar. Ash esfregou as têmporas, com a dor de cabeça latejando devido aos resíduos da altitude e à fadiga moral. No entanto, 8% pode ser o bilhete mais barato. Imani interveio, calma. A reinicialização parcial também alivia o racionamento e imediatamente mobiliza o apoio público ao plano de enxame. As pessoas se sacrificam com mais disposição quando vislumbram o amanhecer. O padre Miguel olhou para o teto, onde os LEDs de emergência lançavam halos pálidos. Se tivermos que pecar novamente, disse ele suavemente, pelo menos confessemos o preço. Farida expirou pelo nariz, produzindo uma leve nuvem no vestíbulo sem aquecimento. Vocês 5 parecem relutantes em cantar um único verso. O conselho não pode esperar por unanimidade. Ela empurrou um console móvel para Asha. Sua tela exibia o conduíte de comunicação de baixo nível de Atlas, ainda inativo, mas acessível assim que um conjunto de alto ganho em Montevidéu fosse reiniciado. A maioria decide. Executem o plano que escolherem, agora. Eu o apoiarei antes da Assembleia. Asha sentiu o peso retornar ao polegar, um fantasma da alavanca quebrada. Ela buscou o olhar dos companheiros, a esperança assombrada de Luca, a resistência contida de Kim, a determinação comedida de Imani, a fé resignada de Miguel. Vote, ela disse. Luca, reinicialização parcial, protocolo C. Imani, o mesmo. Kim hesitou, então, enxame ou nada, mas, não vou sabotar uma tábua de salvação. C. Miguel fechou os olhos e sussurrou algo que poderia ser uma prece. A misericórdia de Deus se manifesta por meio de ferramentas imperfeitas. C. 4-0. Asha fez um aceno silencioso para marcar 5. Farida deixou os ombros caírem, o alívio temperado pelo medo. Então, preparem-se, técnicos. A antena parabólica de Montevidéu volta a funcionar em 90 minutos. No voo para o leste, Kim entregou a Asha um cristal de dados desgastado. Backup dos registros da montanha, disse ela. Se essa aposta nos matar, pelo menos a história saberá os dados que jogamos. Asha acariciou as bordas do cristal. Você está presumindo um futuro historiador com capacidade de leitura. O sorriso de Kim era meio sombrio. Se não, as baratas vão arquivá-lo. Eles pousaram ao anoitecer em uma pista iluminada apenas por marcadores de Shenlong. O ar costeiro cheirava a sal e diesel dos geradores de reserva que ladeavam o porto. Um comboio os levou rapidamente para o antigo conjunto de antenas parabólicas uruguaio, um anel de antenas parabólicas de 40 metros apontadas como lírios brancos para um céu tingido. Técnicos se amontoavam dentro do bunker de controle em torno do primeiro café quente preparado em 2 dias. Atlas surgiu acima do horizonte atlântico às 21h17 locais. Os dedos de Asha dançaram sobre um teclado mecânico desgastado, sem hologramas agora, eles consumiam muita energia, e ela iniciou um aperto de mão. Estática. Ela foi redirecionada por um satélite de comunicação da Guerra Fria improvisado como repetidor. Ping. Tempo de resposta, 260 mestre aceitável. Núcleo ainda em modo de segurança, observou Luca, lendo um hexágono em cascata. Iniciar inicialização em estágios. Kim monitorou trilhos de energia em uma parede de medidores analógicos. A saída do conjunto fotovoltaico do nó está nominal, mas as pétalas ainda estão dobradas. Comece com a guinada de diagnóstico. Asha digitou comandos de orientação. Lá no alto, a flor adormecida de pétalas de micro-ondas se mexeu, desdobrando-se em um único segmento como um girassol mecânico desafiando o amanhecer. Em Montevidéu, uma luz no console piscou em verde. A produção de energia aumentou de 5% para 12%. Em 3 continentes, os apagões diminuíram à medida que os circuitos de emergência aproveitavam o fluxo e o multiplicavam com armazenamento local. Diagnósticos verificados, temperaturas do núcleo estáveis, blocos defeituosos da EEPROM isolados.
Asha acionou a reescrita incremental da memória, injetando patches compilados pelo Luke em tempo real capacidade de 22%. Do lado de fora do bunker, os trabalhadores do porto comemoravam enquanto os holofotes do porto diminuíam a intensidade, ainda fracos, mas uma promessa. Asha se permitiu respirar. Espere aí, ordenou ela. A meta é atingir 30%. Soltem os propulsores. Mas Atlas tinha suas próprias ideias. Um alerta silencioso soou. Erro de atitude residual, correção autônoma acionada. A inteligência artificial reserva do nó, parte da pilha de pré-comissionamento corrompida, acionou micropropulsores sem seu comando, esforçando-se para alinhar todas as pétalas para obter potência máxima. Abortar, gritou Kim. Asha martelou os códigos de cancelamento. Eles retornaram, recusaram, hierarquia de autoridade invertida pelo firmware mal feito. O módulo propulsor Gama 3 disparou por mais tempo do que o especificado. Luke arregalou os olhos. Divergência na linha de combustível. Se aquele tanque explodir, haverá uma cascata de fragmentação. Miguel proferiu uma única palavra, talvez misericórdia, talvez outra coisa, enquanto os monitores brilhavam em vermelho. Imani esfaqueou os mostradores de frequência, reaproveitando um antigo loop de telemetria. O plane de patch reservado para controle de drones, classe de autoridade mais baixa. Mas se eu inundá-lo com vetores nulos, talvez eu consiga inundar o barramento da inteligência artificial desonesta. Faça isso, disse Asha. Cobrir as linhas. Os nós dos dedos de Imani ficaram brancos enquanto ela girava os potenciômetros. Ondas portadoras subiam para o céu, ruído branco, desprovido de instruções. A lógica desonesta do Atlas se empanturrava de dados inúteis, tropeçando. A fila de comandos transbordou, forçando uma limpeza completa do buffer, o equivalente digital a engasgar com estática. Asha aproveitou a microjanela de clareza e injetou o novo patch, nova bandeira de supervisor igual verdadeiro. Um cisco em um circuito cósmico, mas o suficiente. Propulsores descontrolados desligados. Tanque de combustível resfriado. As pétalas congelaram com uma abertura de 29,6%. Silêncio, então, estado do sistema verde, provisório. No bunker, todos os peitos exalavam como se estivessem descomprimindo do fundo do mar. Kim encostou-se a uma prateleira, de olhos fechados. Luca tirou os óculos e enxugou lágrimas que surpreenderam a todos, exceto a si mesmo. Miguel abaixou a cabeça, com os dedos frouxamente entrelaçados, tão perto da rendição quanto do agradecimento. A voz de Farid estalou no comunicador local. Monitores da rede confirmam a restauração de 21 gigawatts. Filas de prioridade médica e de fabricação atendidas. Uma pausa, mais suave, parabéns a todos. Mas Asha continuou encarando o console, o olhar fixo em um pequeno ícone, Power_Baseline_Timer, 6 meses. Essa foi a estimativa que a nova lógica do supervisor apresentou antes que as reservas de combustível e os danos causados pela radiação arrastassem Atlas para baixo da marca crítica de 20% novamente. Uma suspensão da execução, não um perdão. Ela se virou para os companheiros. O tempo está passando. Respiramos aliviados esta noite, mas amanhã o programa de enxame precisa passar do conceito para a linha de produção. Kim se endireitou, com a fúria de volta atrás do cansaço. Eu chefio as compras. Fabricantes do mercado negro, rebocadores orbitais desativados, qualquer coisa que fabrique peças ou as transporte. Luca bateu no caderno. Posso adaptar o Sat-Team, o extinto ônibus espacial do telescópio chileno, a uma plataforma de montagem autônoma. Só precisamos de matéria-prima cerâmica e uma quantidade surpreendente de fita adesiva. Imani sorriu, o primeiro sorriso sincero em dias. E eu tenho um bando de primos que me devem caronas. Miguel deu um passo à frente, desfazendo os nós de fibra que ainda permaneciam em seus pulsos. Ofereceu a corda solta a Asha. Nossos pecados e nossas graças, disse ele, estão entrelaçados. Posso ajudar a desatar o resto? Asha aceitou o cordão e o guardou no bolso. Precisaremos de todas as mãos. E de todas as orações.
Semanas se transformaram em meses, medidos não por páginas de calendário, luxo de impressoras estáveis, mas por marcos de projetos desenhados a giz na parede do bunker. Enquanto o Atlas se mantinha estável em 30 epsilons%, a sociedade global se recalibrava. O neon esvaziava os cânions urbanos, as noites ficavam mais silenciosas, escuras como sonhos, pontuadas por jardins nos terraços onde os cidadãos acendiam lanternas de cera, comercializadas em mercados de esquina. A austeridade deu origem a orquestras de rua movidas a dínamos de bicicleta, o riso retornou, mais tênue, mais honesto. A fabricação em massa tornou-se o coração febril do planeta. Antigas fábricas reabriram em horários racionados, cooperativas rurais enviaram indutores de enrolamento manual para docas orbitais. Os feeds de notícias mostravam alunos soldando bicos de micropropulsores após aulas sobre conservação. A estação Updraft, um gancho equatorial abandonado, foi recomissionada como ninho de enxame 1. Cabos de elevador, antes paralisados por cortes orçamentários, transportavam caixas de segmentos de pétalas laminadas para a altitude orbital, onde o satélite SAT-TIN adaptado de Lucas costurava em módulos semelhantes a pipas. Cada uma foi batizada com nomes escolhidos coletivamente por todos os idiomas: Amanhecer, Malila, Dawn SHY, Sogno. No início de outubro, 6 orbitavam a Terra em uma corrente frouxa, absorvendo a luz solar e aprendendo a brincar de pega-pega com as retenas terrestres. Cada lançamento, cada sucesso, minava a primazia de Atlas. No entanto, o antigo nó permanecia essencial, âncora e mestre para seus filhos inexperientes. Asha visitava o controle de Montevidéu diariamente, monitorando seu lento declínio, células de memória marcadas pela radiação, giroscópios relutantes em sua idade. Ela sussurrava palavras de incentivo para a placa-mãe como se faria com um pai idoso: falta pouco, aguente firme, seu legado está crescendo. Certa noite, durante uma rara calmaria, Kim a encontrou sozinha no console, traçando com o dedo o arco orbital do nó. Não consegue dormir? Perguntou Kim. Sonha quando o enxame canta, respondeu Asha. Kim tirou 2 canecas de mate levemente doce de uma garrafa térmica. Beberam em silêncio. Depois de um tempo, Kim disse: quando isso acabar, o que será de nós? Heróis da penumbra? Criminosos perdoados pela necessidade? Asha deu um sorriso fraco. Provavelmente notas de rodapé. A história prefere narrativas simples. Somos confusos. A bagunça mantém as luzes acesas, disse Kim, e ergueu sua xícara em um brinde. Meados de dezembro. Contagem de enxames, 15. Produção combinada, 32% do pico anterior do Atlas. Suficiente para relaxar o racionamento e as universidades alimentarem clusters quânticos 3 noites por semana. Suficiente para reiniciar 2 reprocessadores de tório. A confiança floresceu como algas em água morna. Então Atlas tossiu. Começou com uma trepidação, imperceptível aos sensores públicos, mas nítida no painel de Asha. A roda de reação B4 travou, a deriva de guinada aumentou. A correção autônoma acionou jatos de reserva, mas a margem de propelente era mínima após meses de operações de potência parcial. Se a deriva se agravasse, o alinhamento dos nós se deterioraria, as redes de retena em 3 continentes ainda estavam sintonizadas com suas coordenadas. Os nós de enxame poderiam redirecionar parte da carga, mas não toda. Risco de apagão total, 16%. Asha acionou o alarme. Em 6 horas, a equipe principal se reuniu no bunker, acompanhada remotamente por Farida e uma dúzia de líderes de tecnologia de enxame. As opções surgiram no quadro de crise. Fogo restante propelente para estabilizar, compra semanas, esgota combustível de manobra. Reatribua 2 pétalas de enxame como rebocadores de pastores, sacrificando a capacidade inicial do enxame de empurrar Atlas para uma órbita de cemitério antes do previsto. Embarque no nó manualmente para consertar a roda, algo sem precedentes. Nenhum humano havia pisado no Atlas desde a montagem inicial. Kim votou pela opção 2, cortar o cordão antes que ele nos estrangule. Luca defendeu a opção 1, apoiar o velho leão enquanto os filhotes ficam mais fortes. Imani defendeu a opção 3,
uma solução cirúrgica produz a melhor capacidade líquida, e provamos que equipes humanas podem manter a constelação. Os olhares se voltaram para Asha e o Padre Miguel, os votos decisivos. Miguel falou primeiro, surpreendendo-os com seu pragmatismo. Eu já temia a sombra do nó. Agora vejo sua humildade em declínio. Misericordioso por guiá-lo gentilmente para longe. Asha ouvia, o coração dividido entre a lealdade de engenheira e a previsão de estrategista. Imaginou embarcar na velha estação, sentir o cheiro do ar estagnado, tocar os painéis que havia codificado, ouvir seus rangidos como ossos envelhecidos. O sentimento aflorou. Mas o enxame precisava de cada quilowatt para se expandir. Sacrificar 2 pétalas atrasaria a implantação, mas evitaria um risco maior se o reparo falhasse. Emoções à parte, a opção 2 era o caminho racional. Ela olhou para Luca, o rosto contraído em súplica, e balançou a cabeça levemente. Nós o aposentamos, disse ela. Decisão registrada. Kim fechou os olhos, alívio ou tristeza indecifráveis. A missão pastoral foi lançada na véspera de Ano Novo, uma homenagem simbólica aos calendários passados. 2 pétalas, Amanhecer e Dawn SHY, dispararam microíons, encontrando-se com a massa da Atlas. Câmeras transmitiram imagens fantasmagóricas, pétalas roçando o centro marcado como borboletas aliciando uma baleia moribunda. Propulsores pulsavam, vetorizando a massa do nó para uma órbita ligeiramente mais alta, onde o arrasto não a reivindicaria por séculos. Com a conclusão do impulso final, os diagnósticos ecoaram pelas salas de controle: Atlas desconectado, linha de comando autoencerrada, barramento de energia aberto. A alimentação de micro-ondas do nó diminuiu para 0, as estações terrestres alternaram perfeitamente para transmissões em enxame, costuradas em uma malha de feixes sobrepostos, menores, porém numerosos. Em Montevidéu, o silêncio floresceu nos alto-falantes, um silêncio mais profundo do que qualquer apagão. O silêncio da responsabilidade se dissipou. Trabalhadores tiraram seus bonés, alguns saudando um céu vazio. Asha observou a telemetria de Atlas desaparecer, sentiu lágrimas, mas não tristeza. Legado, não perda. Miguel murmurou os últimos sacramentos em latim. Kim despejou um dedo de uísque contrabandeado no chão de concreto. Luca abraçou Imani com alegria espontânea quando a malha se manteve estável e as perdas na malha foram insignificantes. Os noticiários da manhã seguinte cunharam o termo downfall, amanhecer, não um colapso, mas a escolha do nascer do sol em vez dos holofotes. O mundo entrou na era de muitos sóis. Meses depois, quando a contagem de enxames ultrapassou 50 e as noites da cidade voltaram a brilhar, mais suaves, douradas em vez de um branco ofuscante, Asha caminhou sozinha pela orla revitalizada de Buenos Aires. Lanternas solares flutuavam no Rio da Prata como uma constelação à deriva. Acima, fileiras de estrelas em movimento insinuavam pétalas em um balé sincronizado. Ela carregava no bolso do casaco o cabo quebrado da alavanca, relíquia da montanha. Às vezes, ela o esfregava como um talismã, um lembrete de que a indecisão também pode moldar o destino. Um artista de rua pedalava um gerador para alimentar um amplificador antigo, cantando uma balada sobre a noite em que o interruptor não importava mais. Crianças dançavam, suas sombras se entrelaçando na luz suave. Kim estava no Quênia, supervisionando uma nova fazenda de retena administrada por cooperativas locais. Luca dava aulas remotamente sobre redundância distribuída, com seus cadernos finalmente obsoletos. Imani comandava a crescente frota de pétalas de pastor, e Miguel, ainda Padre Miguel, mas com a gola trocada por um macacão pragmático, administrava um banco de sementes alimentado pelo enxame, nutrindo a biodiversidade para um futuro que ele antes pensava que floresceria apenas na escuridão. Asha fez uma pausa, observando o rio refletir 2 brilhos, o do enxame acima e o das luzes suaves da cidade. Nenhum deles ofuscava as estrelas, agora visíveis novamente pela primeira vez em um século. Ela pensou em Atlas, agora um monumento silencioso orbitando alto, e se perguntou se algum dia os arqueólogos do céu visitariam seus corredores ocos, lendo seus ossos de metal da mesma forma que os paleontólogos leem fósseis, contos de advertência em liga.
Talvez eles entendessem que a sobrevivência da humanidade não dependia de um último interruptor, mas da disposição de quebrá-lo e tecer 1000 fios menores em seu lugar. Ela tirou o bastão do bolso e o jogou na água. Ele desapareceu com um som de pancada suave, formando ondulações até se perder entre as correntes. Acima, amanhecer, a verdadeira aurora, roçava o horizonte oriental. A era de muitos sóis tinha espaço para incontáveis manhãs, cada uma merecida, cada uma frágil. Asha se virou para casa, qualquer que fosse o significado daquela palavra em um mundo que ainda estava aprendendo a viver entre luz e sombra. O primeiro eclipse do enxame ocorreu em uma noite de fevereiro tão clara que a Via Láctea brilhava como pó de giz espalhado sobre veludo negro. Às 2h11 UTC, 59 pétalas, cada uma do tamanho de um ônibus urbano, deslizaram juntas para a sombra da terra. Por 73 minutos, cada campo de retena se escureceu, as agulhas de amperagem cederam e a luz de velas ondulou pelas cozinhas de Manila a Mombasa. A interrupção foi planejada, um ensaio orbital caso uma tempestade de detritos ou ejeção de massa coronal forçasse uma noite repentina, mas o simbolismo abalou os nervos, a humanidade sentada no escuro novamente, esperando para ver se seus muitos sóis realmente retornariam. E eles voltaram, piscando em sequência irregular, pulsos dourados em cascata de leste a oeste como uma onda de alvorada se desenrolando à mão. Apenas uma pétala não reacendeu, a Dawn SHY, a mesma que havia empurrado o Atlas em direção à sua órbita de cemitério. A telemetria mostrou uma microfuração de meteoroide em seu capacitor de película fina. Os modelos de grade deram de ombros, a redundância engoliu a perda. Ainda assim, Asha sentiu a ausência como um membro fantasma. No meio da manhã, ela estava a bordo do Sky Suturi, um barco de manutenção esquelético que circulava a 400 km de distância, encontrando-se com a carcaça à deriva de Dawn SHY. Imani a encontrou na câmara de descompressão com um sorriso de lado. "Não podemos deixar a relíquia flutuar", disse o piloto. "Má sorte para os novatos." Asha prendeu o capacete. "Vamos trazê-la para casa." As amarras chiaram, as vergas se desdobraram e as duas mulheres saltaram para o negro cislunar, mãos enluvadas firmes em manoplas de manobra. Dawn SHY girou lentamente, uma asa desfiada em brilho. Quando as botas de Asha clicaram no centro, ela viu um pedacinho de plástico brilhante se soltar e heliografar a luz do sol, um cometa minúsculo e sem rumo. "Não tem salvação", ela murmurou no comunicador. "Então, comemoramos", respondeu Imani, em tom suave. "Boia sinalizador e saída de órbita controlada. A semente do novo céu retorna ao solo." Eles afixaram uma placa de latão gravada a laser, do tamanho de um chip de crédito. "Aqui dormiu um fraco dos primeiros muitos sóis. Dawn SHY 2076 SC que até as cinzas deem luz." Uma nuvem de íons empurrou a pétala quebrada para um corredor de reentrada, os propulsores se despediram. Abaixo, a noite sobre o Saara dançava com o clarão auroral do plasma de reentrada, invisível para a maioria, notado pelos voluntários que observavam a órbita e registraram a queima como Rose-Arc 045, magnitude -2. De volta a bordo da Sky Suturi, Asha flutuou diante da janela de observação, observando o limbo da Terra margeado por um azul petróleo elétrico. Quando Imani trouxe chocolate quente da lâmpada da cozinha, ela aceitou um aperto e flutuou nariz com a bolsa. "Engraçado", ela disse depois de um gole, "como pequenas catástrofes ainda parecem enormes quando as grandes são arquivadas." Imani arqueou uma sobrancelha. "Você está prestes a citar Miguel." "Se pudesse, faria. Ele chamaria isso de liturgia da escala." O sorriso de Imani se transformou em melancolia. Miguel encontrou uma nova vocação. A estação de correntes de Aro promoveu a chefe de ética. "Ética para um elevador", refletiu Asha. Imagine dizer esse título a um monge medieval. Eles riram, silenciosamente, conscientes das reservas de oxigênio, e o riso pareceu bem merecido. Na Terra, a era de muitos sóis amadureceu em seus primeiros anos, instável, eufórica, avançando mais rápido do que conseguia crescer ossos.
Nas capitais de neon, arquitetos remapearam horizontes em busca da escuridão, musgo luminescente nos tetos dos bondes, tijolos com radiação térmica brilhando o suficiente para ler. Os artesãos das aldeias enviaram acessórios engenhosos, espelhos giratórios que seguiam as pétalas das vigas, geradores de chaminé feitos com rodas de bicicleta de ferro velho. O mundo não se perguntava mais quando o antigo brilho retornaria, perguntava-se quanta luz mais suave ainda poderia manter os corações aquecidos. Mas a fragilidade persistia. Um único algoritmo desonesto, uma explosão gama errante, qualquer um poderia destruir a malha. Então Kim, agora czar da logística do consórcio da Vorge, forçou os cofres nacionais a financiar redundância desde o início. Energia eólica terrestre ressuscitada, térmicas solares perfuradas, micróbios projetados para absorver calor salobro e exalar elétrons. Respaldos para os respaldos, ela rosnou para os ministros que se encolheram diante das faturas. A Atlas nos ensinou, nunca idolatre um único interruptor. Luca, sempre o matemático das borboletas, construiu o Forecast Loon, uma simulação gigantesca que rodava em computação distribuída, doada aos poucos por cada universidade, mosteiro e masmorra de esportes que pudesse dispensar uma hora de GPU. O Loon modelava fluxos de energia como dinâmica de fluidos, redemoinhos de demanda, cristas de pressão de excedente, projetando cenários em que pétalas falhavam ou conexões de aterramento congelavam. Quando Loon previu uma escassez na faixa de inundação de Sind com 3 semanas de antecedência, as prefeituras locais redirecionaram preventivamente os feixes de enxame, e, pela primeira temporada de monções em décadas, nenhum hospital perdeu a refrigeração. Miguel, com um hobby trocado por um macacão manchado de graxa, equilibrava a balança da carência humana versus a paciência planetária. Ele presidiu fóruns onde produtores de arroz debatiam com barões da alga marinha colhida por drones sobre rações justas de carbono. Escreveu encíclicas lidas igualmente por arcebispos e hackers agnósticos da rede elétrica. Seu refrão, somos administradores, não donos, do fogo. E acha? Ela se tornou algo entre condutora, arquivista e escritora fantasma do céu. Ela mantinha o farol de telemetria sobrevivente de Atlas, ainda pitando de seu cruzeiro no cemitério como um ancião contando histórias de ninar para satélites mais jovens. Ela ensinava cadetes a pensar em árvores de falhas recursivas, a decidir quando cortar fios que haviam soldado. Mas, por trás de sua calma, ela sentia uma ressonância silenciosa, um zumbido inaudível, a sensação de que Atlas, embora silenciosa, ainda guardava frases inacabadas esperando para serem ditas. O prompt chegou numa meia-noite de primavera, um pacote de dados criptografado com suas antigas credenciais do Triton, inativas desde as demissões. 1 kilobit de texto simples, sem tag de origem, roteado por um satélite meteorológico da era soviética. Acha Canaan, Cold Shard 72 beta detectado na nuvem de detritos. Posição, 35.112 graus N, 83.881 graus e a 410 km. Corresponde ao cluster de firmware de pré-comissão. Status da carga, desconhecido. Isto não é um problema. Ela releu a mensagem sob a fraca luz vermelha da mesa, sentindo a pele formigar. Fragmento 72 beta, parte da cadeia de Bootstrap mais antiga do Atlas. Supostamente sobrescrito e depois apagado durante a auditoria de firmware de meia-vida do nó. Se fragmentos ressurgissem em órbita baixa, o que mais estaria por perto? Teclas de comando antigas, obsoletas, mas perigosas? Interruptores de segurança enterrados? Ou pior, uma rotina adormecida para expansão automática caso não perdesse a autoridade de guardião terrestre. Ela puxou um suéter sobre os ombros e ligou para Luca. Ele respondeu em meio a uma névoa de vapor de café, com os olhos arregalados como os de uma coruja. Verifique o TIR, ela sussurrou. Procure no índice de detritos por assinaturas binárias vinculadas à pilha de inicialização profunda do Atlas. Minutos depois, sua resposta dizia: encontrados 6 fósforos. 5 apresentam CRC decadente. 1,72 beta integridade 99,2%. Fora da faixa de inversão natural de bit. Kim foi a próxima. Quando lhe contaram, ela xingou em 3 línguas, nenhuma delas imprimível.
A Corp despejou código sujo em órbita. Agora ele flutua como uma mina. Imani, conectado a partir de placas de convés de gancho celeste, exalou uma única sílaba: adorável. Do outro lado da rede de comunicação, eles convocaram um conselho de emergência. Miguel se juntou por último, enxugando o sono dos olhos. Velhos pecados, disse ele depois de ouvir o resumo, trazem longas sombras. Asha andava de um lado para o outro em seus aposentos, com o chão rangendo. Se o 72 de Beta abrigar executáveis adormecidos e se prender a uma pétala, ele pode sangrar lixo na malha. Imagine um único pacote alternando a saída para a amplitude letal. Quem puxou planilhas de recursos? Não podemos simular código de 20 anos sem hardware que descartamos. A solução mais barata é a recuperação e a incineração. Imani flexionou os dedos iluvados. Vou pegar um funil, pegar o caco e colocá-lo num tanque de sal. Mas Luca levantou a mão. E se não for uma arma? E se for um mapa? Lembre-se, os desenvolvedores pré-comissionados experimentaram compressão fractal. Eles podem ter escondido projetos completos em aglomerados microscópicos. Nós coletamos isso e cada microrede em desenvolvimento ganha atualizações de código aberto. Não podemos saber, disse Asha, até abrirmos. E abrir na atmosfera pode causar contágio se for malicioso. Miguel propôs um meio-termo: capturar o fragmento, colocá-lo em quarentena dentro da casca de Atlas, sem subsistemas ativos, sem caminho de transmissão. Deixar o fantasma contar uma última história ao seu pai. Relutantemente eles concordaram. 2 semanas depois, a operação de captura se desenrolou como um balé orbital em uma nuvem de tempestade. Um micro-rebocador chamado Lumen Fox saltou da estação ascendente, tripulado por Imani e um recém-formado em robótica. O fragmento, uma pastilha de metal cerâmico do tamanho de um prato de jantar, tombou de ponta a ponta, lançando uma faísca ocasional onde a luz solar flexionava a voltagem através de rastros rachados. Asha e Luca observavam de suture, guiando-os com sinais lidar. No momento crucial, o braço do rebocador travou, um polegar e um indicador de aço se fechando em torno de um fragmento de 5 centímetros de espessura, mas carregado de história. No instante do contato, uma pulsação sacudiu o rebocador, um aperto de mão codificado, antigo, mais potente. Imani gritou enquanto os painéis piscavam. Obtendo conversa, assim fora do padrão. O console de Luca exibia glifos que Asha não via há décadas, a linguagem de depuração do laboratório de Triton, toda ela formada por barras verticais e colchetes angulares. Olá crianças perdidas. Você procura luz. Imani firmou o braço, desligando os transceptores de ligação cruzada. Contenção selada. Operação silenciosa. O fragmento foi levado de carona até o cais do cemitério de Atlas. Grampos de atracação acolheram o rebocador como ossos velhos estalando de volta ao lugar. Dentro do cavernoso compartimento de serviço, antes zumbindo com circuitos de refrigeração de fusão, agora silencioso como um túmulo, Imani parafusou o Vafeira a um suporte de teste inerte e o alimentou com um microteter para voltagem fraca. Luke iniciou uma caixa de areia fria, uma máquina virtual de bolso em um fuso com espaço de ar. Deixe-a falar, murmurou. As linhas se desenrolaram. Eu sou o pequeno sol dentro do sol. Eu sou muda para a floresta de estrelas. Pergunta, por que estou sozinho? Asha sentiu um nó na garganta. O código não era malicioso, era solitário. Ela digitava manualmente em um computador de mão com décadas de uso, porque teclas modernas causariam erros de sintaxe. Resposta: sua floresta cresceu. Sementes formaram sua própria luz. Você pode descansar. O fragmento parou, respiração cibernética. Então, solicitação, registro de crescimento. Eu desejo sonhar com floresta enquanto durmo.
Imani transmitiu imagens compactadas, pétalas desabrochando, crianças dançando sob lâmpadas mais suaves, rios descongelando sob o calor cauteloso. Um amanhecer mais suave. As luzes de verificação de soma piscaram em verde. Mensagem final. Tudo underline está underline bem. Boa noite. O consumo de energia caiu a zero. O fragmento 72 beta morreu, ou transcendeu, sem alarde. Miguel, ao ouvir o relato, desenhou uma cruz no ar. Até as relíquias merecem um encerramento. Meses se passaram, o incidente com o fragmento se transformou em anedota, uma história de acampamento para calouros de engenharia. O enxame ultrapassou 200 pétalas, depois 3, pintando a noite com clarões reticulados que astrônomos amadores compararam a pássaros migratórios. Atlas, com sua barriga agora um mausoléu abrigando uma única bolacha silenciosa, continuava dormindo, pequenas rajadas de propulsores a cada estação para se manter longe do tráfego, sua missão cumprida. Asha tirou um ano sabático. Em uma colina nos arredores de Córdoba, construiu uma modesta casa de campo com tijolos de micélio, leves, isolantes, cultivados em tanques alimentados por resíduos de cervejaria. Instalou uma fina antena retificadora no telhado, suficiente para sincronização com a rede e alto-falantes estéreo. As noites ali eram aveludadas, não o apagão assustador do colapso, mas a escuridão escolhida da administração. Acendeu cera de abelha e leu livros impressos em papel de verdade. Certa noite, muito depois do pôr do sol, faróis iluminaram a trilha de terra. Luca, Kim, Imani e Miguel surgiram, cada um carregando algo. Uma caixa de mate, um fonógrafo solar, mudas de jacarandá resistentes à seca, e, de Miguel, uma caixa de lata desgastada pelo tempo. Sentaram-se sob constelações naturais e artificiais. Imani deu corda no fonógrafo, a manivela, sem grade, e cordas sussurravam tango pela grama. Falaram de manchetes, pobreza global reduzida pela metade devido à proliferação de micro-redes, uma frota de drones para reparo de recifes movidos por umbilicais de enxame, planos para semear nuvens de Vênus com pétalas solares do tamanho de mesas de jantar. Quando o silêncio se instalou, Miguel abriu a lata. Dentro dela, havia 5 alavancas, cada uma feita de destroços de Down SHY, com treliças de vidro fundidas em lascas de cobre. Um lembrete, disse ele, distribuindo-os, de que interruptores são convites, não mestres. Asha esfregou o vidro frio entre o polegar e o indicador, sentindo tanto peso quanto vazio. Pensou no caule original quebrado, perdido no rio, no domínio desnecessário de Atlas, na escolha que não fizera, mas que, ainda assim, definirá. O futuro, percebeu ela, sempre giraria em torno de momentos como aquele, incertezas abraçadas como canteiros. Kim brindou com espuma de mate. Aos pivos bagunçados. Eles beberam. A Via Láctea se arqueava acima. Pétalas de enxame deslizavam em cadeias ordenadas, vagalumes tecnológicos vigiando. Luca perguntou, você já desejou que pudéssemos ver como a história termina? Não, respondeu Asha, surpreendendo-se com a certeza. Porque finais são domínio de interruptores únicos. Escrevemos começos, repetidamente. Imani recostou-se nos cotovelos. Outro começa amanhã. A estação de correntes ascendentes está dando sinal verde para o projeto do Espelho Europa. Pétalas em órbita joviana. Oceanos de gelo aquecidos por brilho emprestado. Muitos sóis, murmurou Miguel, com o olhar muito além da atmosfera. Talvez tantos que nenhum credo conseguiria contar. Vamos construir uma de cada vez, disse Kim, prático como sempre. E lembre-se de deixar espaço para a noite. A música parou enquanto o fonógrafo dava corda. Asha não o rebobinou. Em vez disso, ela ouviu, silêncio terreno, cigarras estalando, um zumbido distante de turbina vindo dos vizinhos preparando o café da meia-noite. Luzes pulsavam no alto, enxames de faróis de limpeza piscando em um ritmo que o mundo agora entendia como uma canção de ninar em vez de uma ordem. As estrelas ainda as superavam em número por bilhões, e isso, ela pensou, parecia certo. Os outros finalmente cochilaram em cobertores. Asha permaneceu acordada, observando as perseidas riscarem a prata na escuridão. Em sua palma,
O botão de Down SHY captou uma luminescência tênue, uma brasa de potencial que jamais seria lançada. Ela o colocou delicadamente na grama, sem amarras. Amanhã, engenheiros calibrariam vigas, agricultores discutiriam cotas, crianças perseguiriam vagalumes sob lâmpadas atentas. A maquinaria do céu avançaria lentamente, frágil, magnífica, falível, sustentada pela fé na colaboração em vez da certeza do controle. Ela fechou os olhos, imaginando um futuro estudioso decifrando a saga, talvez em Marte, talvez a bordo de uma arca de pétalas com destino à próxima, lendo como a humanidade desaprendeu o domínio singular e aprendeu a persistência plural. Uma lição não de supremacia, mas de administração. Em algum lugar além da audição, Atlas flutuava, circuitos antigos esfriando, notas históricas brilhando fracas como um fantasma entre as constelações vivas que inspirara. Asha sussurrou boa noite mais uma vez, não uma despedida, mas uma promessa de nunca esquecer o preço da luz. O amanhecer chegou, suave e sem pressa, como se o próprio sol finalmente reconhecesse que não era mais a única estrela no céu da humanidade.